Olá galera, tudo bem? Eu sou Anderson Rocha do geografialegal.com.br e na aula de hoje eu vou falar sobre as coordenadas geográficas e sobre os fusos horários. Então fiquem de olho porque a aula já está começando. Quem já estudou planos cartesianos na matemática não vai ter dificuldade alguma de estudar coordenadas geográficas. Para facilitar a localização das coisas e dos objetos, a geografia buscou na matemática a técnica para dividir o planeta em dois eixos, que aqui chamaremos de paralelos e meridianos. Paralelos são as linhas imaginárias que cortam o planeta no sentido norte-sul, sul e norte. Já os meridianos são as linhas imaginárias que cortam o planeta no sentido oeste-leste e leste-oeste. Quando unimos os meridianos e os paralelos, conseguimos criar a grade das coordenadas geográficas. O paralelo de ponto zero chama-se linha do Equador, que passa exatamente no meio do planeta. Já o meridiano ponto zero localiza-se na Inglaterra, no Observatório Astronômico de Greenwich. A distância de qualquer ponto do planeta até a linha do Equador chama-se latitude. Já a distância de qualquer ponto do planeta até o meridiano de Greenwich chama-se longitude. Percebam que, por convenção, os paralelos foram divididos em 90 graus, tanto para norte quanto para sul, sendo o ponto zero a linha do Equador. Isso significa que quanto mais próximo um ponto estiver da linha do Equador, menor será a sua latitude e, consequentemente, maior será a sua temperatura. Já o eixo dos meridianos, por convenção também, foram divididos em 180 graus, tanto para o oeste quanto para o leste, sendo o meridiano de Greenwich o ponto zero. Isso significa que quanto mais próximo do meridiano de Greenwich, menor será a longitude. E devo salientar que essa distância do meridiano de Greenwich não tem relação com temperatura, somente as latitudes é que interferem na temperatura. Observe o mapa que eu vou colocar na tela. Eu vou marcar alguns pontos e vocês verão como é fácil localizar esses pontos sabendo somente suas longitudes e latitudes. Pronto, galera, selecionei alguns pontos aqui no planeta para que possamos determinar suas coordenadas geográficas, certo? O ponto A, podemos ver que ele tem longitude oeste e latitude norte. De longitude, ele tem a distância em relação ao meridiano de Greenwich, 100 graus. Então, vamos preencher aqui, 100 graus oeste. De latitude, ele vai ter 50 graus, latitude é a distância em relação à linha do Equador, vai ter 50 graus. 50 graus norte, certo? Porque é latitude norte. Vamos para o ponto B. O ponto B possui de longitude leste, certo? E latitude norte. Longitude, distância em relação ao meridiano de Greenwich, 80 graus. Leste. Latitude, ele tem apenas 40 graus. 40 graus norte. Graus norte. Vamos lá. O ponto C, ele tem longitude oeste e latitude sul, porque está no hemisfério sul. Longitude, a distância do meridiano de Greenwich, tem 40 graus. 40 graus oeste. 40 graus oeste. E de latitude, ele tem apenas 20 graus. 20 graus a distância em relação à linha do Equador. 20 graus sul. Bom, com isso eu acredito que vocês tenham entendido como é que se encontra as coordenadas geográficas tendo como base um mapa, não é? Então vamos voltar, dar continuidade à aula agora. Para encontrar as coordenadas geográficas, não interessa a ordem das latitudes e das longitudes.
mas na hora de anotar as coordenadas geográficas finais, as latitudes devem vir sempre na frente das longitudes. Viram como é fácil trabalhar com coordenadas geográficas? A única coisa que pode complicar nesse assunto é caso você queira uma maior precisão do ponto estudado. Aí você não vai trabalhar somente com graus, mas também com minutos e segundos. Se liga nessa dica, eu recomendo a vocês estudarem um pouquinho lá na matemática equações que trabalhem com graus, minutos e segundos, para não serem pegos de surpresa na prova de geografia. Isso porque a banca que faz as provas do Enem trabalha com interdisciplinaridade e é bem a cara dela misturar matemática de segundo grau com geografia, com coordenadas geográficas. Devido ao movimento de rotação da Terra, o planeta possui dias e noites. E devido a isso, o homem precisou controlar o tempo para poder realizar suas tarefas cotidianas. Dessa forma, o homem dividiu o dia em 24 horas. O problema é que a Terra gira constantemente e a hora nunca será a mesma em pontos muito distantes um do outro. O resultado disso é que enquanto em alguns lugares é dia, em outros mais distantes será noite. Dessa forma, as horas seguem os meridianos, que foram separados de 15 em 15 graus para que fossem formadas 24 horas, consequentemente, os respectivos fusos horários. Ou seja, a cada variação de 15 graus, temos a variação de 1 hora no planeta. O problema é que os meridianos são linhas imaginárias perfeitas e eles acabam cortando regiões com características iguais e separando-as. O interessante é deixar regiões parecidas, com características parecidas, no mesmo fuso horário. E para isso foram criados os fusos horários práticos. Esses fusos horários sofrem distorções para adequar essas regiões com características parecidas para que todas fiquem no mesmo fuso horário. Prestem bastante atenção. A linha internacional de data é a maior das pegadinhas que pode acontecer nas provas de cartografia. Ela é uma linha imaginária que se localiza no Oceano Pacífico que separa as Américas da Oceania. Essa linha, na verdade, é um meridiano contrário ao meridiano de Greenwich e, consequentemente, também é chamado de antimeridiano de Greenwich. Sua função é separar o início e o fim do dia civil no planeta. Afinal, enquanto você dorme tranquilamente na sua cama, já é dia no outro lado do planeta. Observem esse mapa que eu vou colocar agora na tela, porque eu vou explicar como funciona o ganho e a perda de tempo quando você atravessa os fusos horários e também qual é a lógica da linha internacional de data. Ok, primeiro é imprescindível entender que o Sol sempre nascerá no leste e irá se pôr no oeste. Então, enquanto aqui for dia, aqui será noite. Vamos pegar 3 pontos, por exemplo. Este e este. Se o Sol nasceu aqui no leste, ele irá chegar primeiro neste ponto aqui. Então, se aqui, por exemplo, for, vamos colocar 10 horas da manhã, neste outro ponto o Sol ainda não chegou, será 9 horas. Neste outro ponto, será consequentemente 8 horas. Então, o tempo passa sempre nesse sentido, do leste para o oeste no planeta. A linha internacional de data que está aqui e aqui, se você atravessá-la no sentido oeste-leste, você estará saindo desse ponto e chegando aqui, ó. Você sai daqui e chega aqui. Você sai do início de um dia para chegar no fim de uma noite. Então você perderá um dia. Se você fizer o contrário, se você estiver aqui e passar a linha internacional de data voltando no sentido leste-oeste, você acabará vindo para cá. Sairá do fim de uma noite e chegará no início de um dia. Então você ganhará um dia. Bom, por hoje é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado de como funcionam os fusos horários e as coordenadas geográficas. Na próxima aula, eu vou falar sobre os fusos horários brasileiros e sobre o horário de verão.
E se você gostou dessa aula, não esqueça de curtir, compartilhar e ir lá no YouTube dar um gostei, beleza? E não deixem de visitar o www.geografialegal.com.br para ver alguma outra aula que você tenha perdido. Então fiquem com Deus e até a próxima aula.